Bora lá, meu povo! Atacante chegando. Marcelo Paes quer 2 reforços até o fim da janela e prepara lista de dispensa no Fortaleza. Vasco sonda Caleb. Geraldo Luciano dispara sobre o momento do clube. Gaston Ávila de volta ao time titular. Leão definido contra o Mirassol. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 6 de abril de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 18 horas e 30 minutos para Mirassol e Fortaleza. Jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, nossa jornada esportiva começa às 16 horas e 30 minutos, ou seja, 2 horas antes da partida e o pós-jogo assim que o jogo terminar. Os 2 links já estão criados faz tempo e você já pode ativar o lembrete para receber a notificação assim que a gente entrar ao vivo e colar com a gente. Posso contar contigo? Aproveita, pega o link desse vídeo aqui em cima, ó, na barra de endereço, copia, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera para cá para conhecer o nosso trabalho. Vídeo todo dia às 5h30 da manhã, lives todos os dias às 18 horas e 15 minutos, exceto em dias de jogos que temos a nossa jornada esportiva, beleza? Cuida, galera, que a gente está quase chegando aí nos 60 mil inscritos, falta muito pouco, a gente precisa demais da sua inscrição, então você que já é inscrito, por favor, compartilha bem muito, beleza? Bom, agora vamos às notícias do vídeo de hoje, e eu já quero trazer uma notícia que surgiu 2 dias atrás, mas que infelizmente eu acabei não trazendo em outros vídeos, tá? Segundo o Vene Casagrande, o Fortaleza tá muito perto de contratar o atacante André Ricardo, destaque do Sub-20 do Vasco e tratado como joia por empréstimo. A negociação está em estágio avançado, segundo uma fonte do Leão. A tendência é que o jovem de 19 anos viaje neste fim de semana para se apresentar ao novo clube. Então, provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, é capaz do André Ricardo já estar em Fortaleza, tá? E aí eu tenho alguns detalhes sobre essa negociação aí que o Vene Casagrande atualizou ontem. O empréstimo de André Ricardo é de 10 meses, certo? Pelo Vasco ao Fortaleza, ok? E esse empréstimo terá opção de compra de R$ 750 mil por 50% e também terá mais 20% de fixado para compra futura avaliada em R$ 2 milhões. O atacante de 19 anos embarcou ontem para se apresentar ao Fortaleza e vai ser utilizado no Sub-20. Então, André Ricardo, certo? Uma joia do Vasco, que tinha uma multa milionária lá, mas está sendo emprestado ao Fortaleza com cláusulas de ativação para uma futura compra, tá? Lembrando que esse empréstimo é de apenas 10 meses e vamos ver se o Fortaleza decide aí dentro desses 10 meses comprar o atacante. E olha, segundo fontes vascaínas, esse cara joga muita bola, tá? O Leão que tá buscando mais reforços aí pro Brasileirão Sub-20 e também para as outras competições da categoria. Então, seja muito bem-vindo, André Ricardo, que você brilhe aí no Fortaleza para quem sabe ser comprado e um dia ir parar no profissional. Esse cara tem muito potencial, segundo os meus colegas do Vasco, e é uma joia que já estava sendo lapidada lá no Clube Cruz Maltino. Se o Fortaleza terminar de lapidar aqui, ele pode sim se tornar profissional e ser utilizado por Vojvoda ou por qualquer treinador que esteja no comando do Fortaleza futuramente, beleza? Vamos ficar de olho, hein? André Ricardo, joia do Vasco, muito bom jogador e que tá chegando aí pro Sub-20 do Fortaleza, beleza? Ainda falando sobre contratações, agora vamos a uma sessão de informações da turma do Emoção de Ser Tricolor. Segundo eles, o Fortaleza está atento ao mercado na reta final da janela dos estaduais e o Marcelo Paes busca um volante e um meia para fechar
essa janela de contratações neste período de janela dos estaduais. Ele corre contra o tempo, pois só tem apenas 6 dias até o fim da janela. E aí, rapaziada, será que vai dar tempo? A janela fecha sexta-feira da semana que vem. Será que Marcelo Paes vai conseguir trazer 2 reforços? Eu acho que pelo menos um deve surgir aí até, quem sabe, a metade da semana que vem. Seria muito importante, tá? Lembrando que o Leão só volta para Fortaleza quinta-feira. O Marcelo Paes está junto com a delegação, então ele deve resolver essas situações viajando, né? Porque aqui ele não vai estar. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Não tem mais ninguém na diretoria de futebol, né? Só o Marcelo Paes, o Boeck e o Daniel de Paula Pessoa. Não tem mais aquela figura, né, que ia atrás para definir as contratações, que era o Alex Santiago e também o Bruno Costa. Vamos ver o que é que o Marcelo Paes vai fazer, se ele vai conseguir trazer esse volante e esse meia até o fechamento da janela. E tem mais, reformulação a caminho. Segundo a turma do Emoção de Ser Tricolor, Marcelo Paes vai fazer uma pequena reformulação no elenco tricolor. Deve sair entre 4 a 5 jogadores e vão chegar as 2 contratações que eu falei agora há pouco até o fechamento da janela. E aí eu te pergunto, se o Marcelo Paes tem essa lista de 4 a 5 jogadores que vão ser, entre aspas, dispensados ou emprestados ou reincididos no contrato, enfim, não sei, quem que você acha que está nessa lista? Será que o Pedro Augusto vai estar nessa lista? O Dylan Borreiro? O Felipe Jonathan? E mais algum jogador que não esteja sendo utilizado? Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo, tá? Inclusive, saiu uma informação ontem de que o Caleb recebeu sondagem do Vasco da Gama nos últimos dias. Porém, a diretoria do Fortaleza já deixou claro que o atleta não será negociado. Olha aí, Caleb pode ir para o Vasco sondou a situação do atleta, mas a diretoria barrou a negociação. Sejam bem sinceros comigo aqui no chat, tá? Não é cornetando, não é, sei lá, soltando uma crítica que não tenha fundamento, mas eu preciso saber de vocês, galera. Vocês ainda acreditam que o Caleb pode dar liga no Fortaleza durante o tempo de contrato dele? Eu tô perguntando isso porque essa confiança meio que ela tá se perdendo já há bastante tempo no torcedor do Fortaleza. Ele viajou, tá concentrado lá em Mirassol pro jogo de hoje, mas eu não sei, galera, se o Caleb pode ainda dar liga, sabe? Eu acho que a lesão dele prejudicou muito, certo? Ele ainda não conseguiu voltar a ser aquele Caleb que nos ajudou no ano que fomos penta e chegamos na final da Copa Sul-Americana, inclusive também sendo importante na reta final do Brasileirão. Então, eu confesso que a minha confiança não está muito legal no Caleb, não. Torço muito para que ele se recupere e seja meio que um reforço dentro do próprio clube, mas ele tem tido oportunidades e não tem conseguido brilhar, sabe? Mesmo tendo uma ou outra boa atuação, falta aquele algo a mais do Caleb, que é o que se espera no nível em que o Fortaleza está jogando. O Caleb não pode ser só mais um, ele tem que ser diferenciado. Infelizmente, ele não está no seu melhor nível e isso tem deixado a desejar, porque muito mais tem prejudicado o elenco do que ajudado. Então, eu particularmente tenho uma opinião incerta sobre a manutenção do Caleb. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui abaixo, beleza? E o Pochettino, galera? O Pochettino não viajou, hein? O Pochettino tá fora do jogo contra o Mirassol e provavelmente também do jogo contra o Colo-Colo. O motivo nós só vamos conhecer hoje na lista do departamento médico, que vai sair com o Brites, o Breno Lopes, também com o Tinga, que não viajaram. Os outros também que não viajaram, se não me engano, foram o Pedro Augusto, o Felipe Jonathan, o Dylan Borreiro. E eu vou já trazer a lista dos relacionados. Mas sobre o Pochettino, ele ainda não assinou a oferta de renovação de 2 anos de contrato e o aumento de 25% de salário com Fortaleza. O atleta entende que merece uma valorização maior e pede 3 anos de contrato. Esse seria o motivo da ausência da partida de amanhã, de hoje no caso. Um dos motivos também é que no treinamento de ontem ele sentiu um problema muscular e foi cortado da relação. Então, ou uma coisa ou outra, ou as duas, tá? Muito provavelmente o Pochettino deve aparecer aí no balanço do departamento médico, que vai ser divulgado hoje, 1 hora antes da partida, junto com a escalação.
E os relacionados? O Leão viajou com 26 atletas. Ficaram de fora Pochettino, Brites, Tinga e Breno Lopes, tá? Entregues ao departamento médico, faltando a confirmação do Pochettino. Vamos lá. Goleiros: João Ricardo, Breno e Magrão. Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, Eros Mancuso. Zagueiros: Tite, Gustavo Mancha, Davi Luiz, Gaston Ávila e Kusevich. Volantes: Bruninho, do Sub-20, promovido ao profissional. Lucas Sacha, Rosseto e Zé Wellison. Meias: Luca Prió, Martínez, Caleb, Paulo Fernandes e Iago Pikachu. Atacantes: Moisés, Lucero, Kervin Andrade, Marinho, Daverson e Alanzinho. Essa é a lista de relacionados para os dois jogos, um contra o Mirassol hoje, o outro quinta-feira contra o Colo-Colo. Isso não impede do jogador que está em Fortaleza viajar para reforçar o elenco lá no Chile, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho, mas é um achismo bem grande, tá? Eu quero a opinião de vocês. Comente aqui abaixo, porque o feedback de vocês, galera, faz uma diferença monstra aqui para o nosso trabalho. Beleza? E só para acrescentar a informação, o Gaston Ávila treinou como titular e pode ser titular no jogo de hoje contra o Mirassol. Inclusive, ele passou ontem na minha frente com cara de pouquíssimos amigos no aeroporto, tá? Pedro Augusto, Felipe Jonathan, Dylan Borreiro e o Caio Wesley não viajaram com a delegação, ficaram de fora por opção técnica, ok? Qual seria a tua provável escalação para o jogo de hoje? O Globo Esporte colocou João Ricardo no gol, Mancuso, Tite, Kusevich, Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Zé Wellison, Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Porém, eles colocaram também o Daverson, entre parênteses, no lugar do Lucero, e o Paulo Fernandes, entre parênteses, no lugar do Zé Wellison. Será que o Daverson vai ser titular? Será que o Alanzinho vai fazer a sua estreia hoje contra o Mirassol? Fica aí a expectativa, tá? Eu tô muito curioso pela estreia do Alanzinho, porque eu acho que ele pode sim ser um reforço importante, quem sabe entrar ali no lugar do Moisés, caso o Moisés seja titular. Para mim seria legal, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu acho que seria bem interessante ver a estreia do Alanzinho hoje, tá? No jogo de hoje contra a equipe do Mirassol, beleza? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria trazer uma entrevista do Geraldo Luciano lá nas... Eu esqueci o nome do programa, acho que é Frias do Sérgio, alguma coisa assim, né? Que é do Sérgio Ponte, né? É o Bibola de Ouro, se eu não me engano, né? Na verdade, Bibola de Ouro é o Renilson, né? Eu sempre confundo, na verdade. Vocês que sabem mais do que eu, comentem aqui, tá? E ele meteu aspas fortes. É hora de fortalecermos a liderança do Marcelo Paes, ressaltou o Geraldo Luciano. Ele deu uma exclusiva no programa das Frias do Sérgio. E olha, prestem atenção nas aspas dele. É a hora de fortalecermos a liderança do Marcelo Paes. Alex deu excelente contribuição, mas saiu do clube. Um dia ele voltará com certeza. Isso é normal. Como eu saio e volto, é normal. Este é o momento que a torcida tem que se unir. Conversei muito com o Marcelo ontem, muito consciente do que deve ser feito. Vai para dentro do futebol e daqui a 2 ou 3 meses, em uma nova estrutura, decidir um novo profissional para o futebol do Fortaleza. Ou seja, falou que o Paes vai integrar aí a diretoria de futebol agora e só daqui a 2, 3 meses é que pode vir um novo profissional, tá? Isso meio que corrobora aí com a janela de meio do ano, né? Depois da janela do Mundial, inclusive, que é ali em junho. Então, vamos ver, até porque esse profissional vai ter que atuar sim na próxima janela, né? Daqui a 2 janelas no caso, tá? Ele também falou sobre voltar para a administração do Fortaleza. Ele me fez essa pergunta: você toparia voltar? Eu disse que topava, disse pra ele que sempre gostei muito dele, acho ele um grande liderança. Tem um grupo lá que eu me dou bem com todo mundo. Várias pessoas me perguntaram qual cargo eu iria exercer e eu disse o seguinte: meu auxílio ao clube não depende de cargo. Ele, Marcelo Paes, tinha uma agenda complicada, então ficamos de conversar quando ele voltasse de São Paulo. O mais importante não é o cargo, mas qual o projeto que ele tem para mim no clube. No futebol, quando os resultados de campo não são satisfatórios, os problemas surgem, os resultados do campo contribuíram negativamente para esse momento no Fortaleza. O Leão tem tudo para fazer uma temporada brilhante. Esse ano começou parecido com 24, perdendo o Cearense, mal na Copa do Nordeste, mas todos lembram como acabou o ano de 2024. Ou seja, Geraldo Luciano, o vidente tricolor, tá? Sobre SAF, ele também falou uma coisa muito importante.
Se não houvesse a SAF, não sairia essa decisão. O meio do futebol é muito isso, passar a mão na cabeça, colocar no banho-maria, deixar pra lá, esperar. Foi o Conselho de Administração que pressionou para uma decisão sobre a saída do Alex Santiago. Realmente houve uma manifestação da diretoria da SAF e do Conselho de Administração de que ele deveria ser afastado do clube, isso de forma profissional e transparente. O Alex deu contribuições extraordinárias ao clube, ninguém nega isso, mas com o tempo todo mundo que precisa tomar decisões acerta e erra, e o Alex cometeu erros e acertos. Todo mundo fala da decisão do pagamento da premiação no futsal, mas não foi só isso, houveram vários outros erros. Isso aqui chama muito a atenção, tá? Não existe nenhuma suspeita da desonestidade do Alex, que foi algo, inclusive, que ele ressaltou no vídeo dele. Em nenhum momento se pensou nisso, mas um clube com as regras que o Fortaleza tem, hoje tem que ter processos bem definidos e cumpridos, tá bom? É isso, galera. Eu dei um breve resumo aí. Ele fala também sobre caso Lucero, sobre várias outras coisas aí que a gente pode trazer na live de amanhã, às 18h15. Bom, meu povo, videozão, cola na Jornada Esportiva. Valeu, falou e tamo junto!